e vamos falar um pouquinho mais sobre o Brasil. Brasil ainda dominado pelo noticiário eleitoral, tá? Mas vamos começar falando sobre o Copom. O Copom manteve aí a taxa Selic, tá? Matheus, agora que eu vi que tem um erro de digitação aí, quase que a gente virou Argentina ou Turquia agora, né? Copom mantém a taxa Selic a 13,75% ao ano, não 113% ao ano, imagina isso, né? Pronto, o Matheus vai corrigir aí. Deixa eu só ajeitar aqui o meu cabelo aqui do Cebolinha. Mas vamos lá. Então, 13,75% ao ano e mandou um recado para os candidatos, né? Consegue colocar a matéria aí na tela? Pronto, olha aí. Destacou aí o risco fiscal e e mandou um recadinho nem muito velado, né? Logo no primeiro parágrafo ali do comunicado do Copom ontem, quando saiu, porque saem 6h30 normalmente, sai a decisão de juros, já anunciada a decisão de juros, junto com o comunicado do Copom, que tem um panorama aí, um overview do que o Banco Central tá vendo na economia brasileira, tá? E aí, já lá no primeiro parágrafozinho, o Copom destacou que o ambiente inflacionário aí permanece pressionado e há condições financeiras mais apertadas no mundo em razão de políticas monetárias mais restritivas nos países desenvolvidos. Aí, baixa um pouquinho aí, Matheus, por favor. E aí ele chama a atenção, tá aqui, ó, o documento também chama a atenção para a maior sensibilidade do mercado a fundamentos fiscais, inclusive em países avançados. Isso aí é o Roberto Campos Neto lembrando dessa confusão que a Inglaterra conseguiu lá, que o Reino Unido conseguiu com a nossa querida Liz Truss, que acabou durando menos que o alface e teve que pedir para sair, basicamente, em função daquele malfadado pacote de expansão fiscal, né, basicamente com vários cortes de impostos, uma espécie de congelamento do preço da energia, em função do aumento do gás, um pacote fiscal criativo, né? E o Roberto Campos e o pessoal do Comitê de Política Monetária, do Copom, lá no Banco Central, avalia. Pode voltar ainda, volta aí, Matheus, só um pouquinho. Avalia, então, que ambos os desenvolvimentos, né, condições financeiras restritivas e atenção ao fiscal, inspiram maior atenção aos países emergentes. E esse foi um recadinho semivelado aí para os nossos queridos candidatos que estão prometendo mundos e fundos nessa campanha, e depois a gente vai ter que dar um jeito de bancar tudo isso de alguma forma, tá? Não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. Então vamos prestar atenção, existe uma necessidade de ter um arcabouço fiscal que mantenha a economia minimamente previsível, minimamente estável. Bom, eu até falava com o Matheus aqui no comecinho, antes de entrar no ar aqui, a gente estava comentando um pouquinho, que eu falei, olha só, esse comunicado do Copom, ele sai na internet, no site do Banco Central, passei até o link aí para o Matheus colocar na tela para vocês, o comunicado do Copom sai 6h30, como eu tinha falado, e fica aberto para todo mundo. Então, você quer saber onde é que eu pego essa informação do Banco Central? Está lá, no site do Banco Central, você clica ali em política monetária, o Matheus vai mostrar para a gente, vai abrir essa abinha aí, tem comunicados do Copom, você clica em cima de comunicados do Copom e ele lista para você todos os comunicados divulgados pelo Copom nas últimas reuniões, inclusive na reunião do dia, né, 6h30, 6h40 ali, você clica em cima da reunião e ele abre esse texto. E aí o que o mercado faz em geral, né? O que os analistas, alguns analistas fazem? Pega esse texto, compara com o texto passado, você vai achar aí vários sites na internet, basta dar um Google aí, até ajuda o coitado do Google, o Alphabet aí com problema na receita também com propaganda, já vai ajudar vocês já ajudam um pouquinho. Dá um Google, procura por sites para comparar texto, etc. Então você cola um texto do lado do outro e ele mostra para você onde é que mudou a visão do Banco Central, basicamente isso. E aí você consegue comparar os textos e saber mais ou menos para onde o comitê está indo. Tem uma outra coisa só para a gente encerrar essa história do Copom, manteve em 13,75 como era esperado, né, ao ano a Selic, o mercado continua precificando um início das quedas do corte da taxa de juros lá para março ou maio,
do ano que vem, mas tudo vai depender do arcabouço fiscal que a gente tiver, assim que as eleições forem definidas aí neste domingo, né, se não houver terceiro turno. Então, porque tem toda essa discussão aí sobre o problema das rádios, as pesquisas, o que que vale, o que que não vale, censura, não é censura. Então pode ter aí, no caso de um resultado muito apertado, principalmente com o Bolsonaro atrás, pode ter aí sim uma pressão por um terceiro turno, e isso vai trazer um pouco mais de volatilidade ainda do que do que a gente tem visto no mercado. Então, manteve aí em 13,75, e a diferença dessa vez é que todos os membros do comitê votaram pela manutenção da taxa em 13,75, que não tinha acontecido na reunião anterior, quando dois membros do comitê do grupo, desse colegiado, votaram por um aumento de 0,25 na taxa Selic, que iria para 14, mas agora estamos paradinhos aí em 3,75, esperamos que assim permaneçamos até março, abril, quando o março ou maio, que são as 2 reuniões, quando a gente espera que o Banco Central comece a cortar os juros e aí soltar um pouco deste freio de mão na economia brasileira.